Primeira semana de 2025, mantendo nossa tradição, já que é segunda-feira, vamos tratar do nosso quadro O que Vem Por Aí, onde analisamos os principais indicadores a serem divulgados aqui no Brasil e no mundo de terça a sexta-feira, fazendo um prognóstico, algum tipo de análise um tanto quanto inusitada, para agradar e informar os nossos espectadores. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando na terça-feira, não tem informações muito relevantes aqui no Brasil no dia de amanhã, já que nós estamos hoje na segunda-feira. Se você ver esse vídeo amanhã, terça-feira, então vai ser o hoje, vai ser amanhã. Nós vamos deixar de confusão e partir para o trabalho. Bom, na terça-feira vai ser divulgado na zona do euro, que compõe os países da União Europeia, que usam essa moeda como meio de troca, a taxa de desemprego. O que vem acontecendo, gente? Mesmo que essa União Europeia venha crescendo a passos não muito largos nas últimas décadas, eles mantêm uma taxa de desemprego, diríamos assim, bastante civilizada. Não é mínima, mas é razoável, em torno de 6 a 6,5%. E nos últimos meses, inclusive, essa taxa que nós chamamos aqui no Brasil de desocupação, ela vem apresentando um viés de queda. Saiu de 6,6% em dezembro do ano retrasado, já que nós estamos em 2025 já, não podemos esquecer disso, no início do ano a gente sempre confunde mesmo, foi caindo para 6,5%, 6,4%, retornou a 6,5%, chegando no último mês computado a 6,3%, ou seja, outubro agora de 2024. O dado de novembro deve ficar, pelos analistas de plantão lá do Velho Mundo, também 6,3%, o que mostra um pequeno aquecimento da economia, uma tendência de aquecimento da economia lá, mas como eu falei antes, a passos muito lentos. Isso é importante para a gente? É importante. Por quê? Porque o Brasil, gente, pasmem, acreditem ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro não acredita, está atualmente com mais ou menos o mesmo patamar de desemprego, 6,4%, segundo a última informação que o IBGE nos passou. E aí, como eu falei, o ex-presidente fez muitas críticas a respeito da metodologia do IBGE, dizendo que essa taxa eventualmente estaria um pouco fora da realidade. Será que ele tem razão ou será que ele só está fazendo politicagem? Aqui nós não fazemos politicagem. De vez em quando até rimos dela, damos umas gargalhadas a respeito dessas politicagens, mas não é nosso papel. Mas tenho para dizer para vocês, tecnicamente, não. O presidente Jair Bolsonaro não está correto. Desde antes do tempo que ele era presidente, a taxa de desocupação no Brasil ela é computada a partir do conceito daquelas pessoas que estão procurando emprego. Então, 6,4% da população economicamente ativa do Brasil está realmente procurando trabalho. Mas, será que nós estamos num padrão europeu? A resposta é não. E aí, intuitivamente, ou não sabendo interpretar direito a informação objetiva, talvez Jair Messias Bolsonaro tenha um pouco de razão no que fala. Não, nós não podemos comparar o padrão do desemprego brasileiro, do emprego brasileiro, com o desemprego e emprego europeu. O que acontece? Qual é a diferença? O conceito é mais ou menos o mesmo, mas nós temos um grande contingente de brasileiros que estão percebendo, estão ganhando o chamado Bolsa Família, e da forma como ele é recebido, talvez para muitas pessoas, um grande contingente, na verdade, seja um incentivo para não trabalhar. São em torno de R$600 por mês, dá para fazer um bom rancho, porém essas pessoas, quando aceitam emprego pela legislação atual, têm que abrir mão desse benefício. Aí vem a opção. Será que eu, enquanto beneficiário do Bolsa Família, vou abrir mão de ganhar R$600 por mês para não fazer nada e ganhar um pouquinho mais, digamos assim, um salário mínimo, 1.400 e tantos reais, agora passando para 1.512, 1.514, para dar um duro danado para ganhar esse suado dinheirinho? Muitas pessoas optam por não fazer isso ou permanecer na informalidade. São considerados desempregados? Não, não são.
mas efetivamente não estão trabalhando. Então isso gera uma imprecisão e eventualmente, olha, não sou a favor disso, sou até contra, mas eventualmente, se fosse retirado o Bolsa Família, esse contingente de desempregados, essa taxa de desocupação certamente subiria muito, mas muito mesmo. E um outro dado interessante que pode, sim, indiretamente, não formalmente, questionar o emprego ou o desemprego no Brasil. Olha só, gente, esse gráfico que eu estou mostrando aqui em cima, estou passando o mouse nele, ele reflete o número de quantidade de parcelas pagas a título de seguro-desemprego aqui no Brasil. A série histórica é bastante longa, começa em 2012, mas olha só o que acontece a partir de 2012 até 2024. Tem dados, inclusive, já de dezembro de 2024, quando 2.136.460 pessoas receberam sua parcela de seguro-desemprego. Quer dizer que eles estão desempregados? Não necessariamente. Eles podem estar sem emprego, aproveitando um tempo desse seguro-desemprego, então estão sem emprego, mas não estão procurando emprego. E se não estão procurando emprego, eles não podem ser considerados desempregados pela pesquisa do IBGE. E olha só, gente, nós saímos de um patamar lá em janeiro de 2022 de 1.800.000, isso aí gradativamente com oscilações, é claro, foi subindo, passando de 2 milhões, ou seja, mais ou menos em média, se nós comparássemos agora, final de 2024, frente a final de 2023 ou de 2022, nós teríamos 10% a mais de pessoas recebendo o seguro-desemprego. Isso é indicativo de não empregabilidade? Mas não de desemprego. A pergunta correta que se deveria fazer seria a seguinte: qual é o percentual de pessoas efetivamente trabalhando no Brasil, formal ou informalmente, tem mais ou menos como calcular isso, em relação à população economicamente ativa? Aí nós vamos ver o potencial de empregabilidade, que não vai ser essa taxa de desocupação de 6,4%, vai ser sensivelmente maior. Posso calcular isso para cada um de vocês se tiverem curiosidade, mas eu exijo no mínimo como troca, que eu preciso desenvolver esse meu canal também, pelo menos, gente, 50 pedidos nos comentários solicitando que eu faça esse cálculo. Qual é o número de pessoas ou percentual de pessoas efetivamente trabalhando no Brasil em relação à população em idade de trabalho? Se fizerem isso, se deixarem 50 comentários pedindo isso, eu me comprometo a fazer esse trabalhinho ainda essa semana. E agora vamos para quarta-feira, quando o IBGE vai divulgar a produção industrial brasileira referente ao mês de novembro, ou seja, mês retrasado. Eles estão com um trabalho, pelo menos em termos de brevidade, bem superior ao que era alguns anos atrás. Então, parabéns ao IBGE. E a projeção deles é uma alta de 2%, um crescimento, então, de 2% da produção industrial brasileira de novembro de 24 frente a novembro de 2023. Isso é um resultado bom? Olha, eu vou dizer que não é. Em primeiro lugar, nós estamos comparando o que se chama de base deprimida. A indústria brasileira ficou estagnada durante muito tempo e agora sim, ela está passando, segundo os dados do IBGE, por um período mais intenso de expansão, mas vamos lembrar, vamos deixar bem claro, gente, essa expansão ela está baseada muito nos gastos excessivos, especialmente do governo federal, gasto público. Isso sim ativa consumo, mas tem um tempo de vida útil muito curto. E está sendo percebida essa questão, não só no Brasil, mas internacionalmente. E essa razão, no frigir dos ovos, porque o dólar está subindo nos últimos meses por conta do aumento da despesa pública, do déficit público, da dívida pública, que vai acabar virando uma grande encrenca aqui para nós brasileiros em breve, se isso não for controlado. Resumindo essa ópera, essa questão, gente, indústria sim cresce, como a gente vai ver no comércio também, só que baseado nesse gasto público que no longo prazo é prejudicial para a economia brasileira.
ou vai trazer inflação ou necessidade de maior carga tributária, mais impostos tirados aqui do nosso pobre bolso. Já na quinta-feira, como antecipei, o IBGE também vai divulgar uma informação fundamental, que são as vendas do varejo brasileiro referente a novembro do ano passado, novembro de 2024, frente ao mesmo período de 2023. O dado de outubro mostrou uma alta de 6,5%. E, de acordo com a metodologia, ou de acordo com a perspectiva dos dados colocados pelo IBGE, essa alta talvez não seja tão elevada em novembro, mas provavelmente vai haver crescimento frente a novembro de 2023. Eu chutaria, não fiz uma avaliação muito consistente ou muito meticulosa, eu chutaria numa alta de 13,5% a 4%, mas, vamos lembrar bem claro, é aumento de consumo baseado em crescimento de gasto público. Isso não tem longa vida útil. E essa advertência mais importante que eu faço. 2025 nós temos uma perspectiva de poder lidar ou com um corte muito grande da despesa pública federal ou aumento de inflação. Eu pessoalmente torço para que haja um maior disciplinamento das contas públicas para evitar o pior. Porque conviver com inflação, gente, eu que sou lá dos anos 60, então convivia com essa coisa muito ruim para a economia, para o dia a dia da vida de cada um, até meados dos anos 90, vou dizer, inflação ou hiperinflação é uma coisa que eu não desejo de novo para mim, nem para ninguém. Até uma eventual recessãozinha, uma diminuição da atividade econômica por conta, para consertar esse estrago feito com as contas públicas, seria melhor do que voltar uma inflação elevada como aconteceu na Argentina, fazendo aquele povo, para consertar o estrago feito, sofrer muito, mas muito mesmo. E finalmente, na sexta-feira, para encerrar o Fora de Curva, também o IBGE, que está divulgando muita informação nesse início de 2025, vai divulgar o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, inflação oficial do Brasil. Em novembro, esse indicador fechou com uma alta de 0,39%, bem melhor que nos 2 meses anteriores, mas ainda um pouquinho acima de uma meta razoável. E a grande questão dessa inflação de dezembro, ela vai poder sinalizar eventualmente a continuidade do arrefecimento da alta dos preços, ou por outro lado, que eu não gostaria pessoalmente, acho que você não gostaria que acontecesse, o prosseguimento ou continuidade da aceleração inflacionária. Se acontecer isso, gente, muito em função do gasto público, a despeito dos juros já terem subido muito aqui no Brasil, estão em 12,25% a Selic, que já deve estar perto de ser o mais alto do mundo em termos reais novamente. Se acontecer isso, pessoal, 2025 nós vamos ter uma agenda bastante conturbada para consertar o gasto público, os erros de orçamento, e aí erros de orçamento não ponham só as culpas no governo federal, mas também no Congresso Nacional, que pelas brigas orçamentárias, que é um quião cada vez maior para poder gastar, não pensando em equilíbrio fiscal, então a nossa classe política ela vai estar com uma agenda muito, mas muito da cabeluda para evitar que eles figurem como os principais culpados de uma bagunça econômica no Brasil que, se ocorrer, certamente vai atingir as eleições ou pleito de 2026. Vamos prestar atenção nisso, pessoal, porque é muito sério. O Brasil, sim, está sob ameaça inflacionária, apesar da inflação ainda não está acontecendo. Eventualmente eu posso aprofundar o porquê disso. Talvez existam motivações, existam fatores novos que impeçam uma percepção inflacionária mais realista, mas por hoje o que eu tinha para falar é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento desta película com a sua rede de contato. E aquelas pessoas ainda não assinantes do Fora de Curva, poxa, vão assinar no canal aqui, gente. Um forte abraço a cada um de vocês. Para quem eu não falei ainda, um excelente 2025, feliz ano novo, até breve, uma excelente semana, até breve, tchau pessoal.